Serão apresentados 10 temas sobre aquecimento global. Alguém aqui nunca ouviu falar de aquecimento global? Levanta a mão quem nunca ouviu. Olha só, com esse sol desgraçado, tu não tem ideia do que é aquecimento global? Vai saber hoje. Serão expostos 10 temas. Durante esse momento, eu vou pedir para que vocês estejam anotando perguntas sobre os temas expostos. Essas perguntas serão coletadas. Depois da exposição dos temas, vocês vão para o horário de intervalo e depois a gente retorna apenas para responder as perguntas. Bom, só para vocês terem uma ideia, a ideia desse debate, ela começou, eu sei que vocês não estão enxergando muito bem, mas isso aqui é a página do Wikipedia. Alguém já foi nesse site? A verdade é a seguinte, quando o professor de ciências, eu acho que até o professor de português pede um trabalho para vocês, eu acho que o primeiro lugar que vocês procuram alguma coisa é no Google. Estou errado? Agora, eu não sei se vocês já observaram, o primeiro resultado do Google é o Wikipedia. Então, o que acontece? Quando o professor pede para vocês fazerem as pesquisas, é aqui que vocês procuram. Mas vocês já pararam para se perguntar se as informações do Wikipedia são confiáveis? Alguém já parou para se perguntar se vale mais a pena pesquisar num livro do que na internet? Eu sei que na internet é mais fácil. Porém, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre esse assunto no Wikipedia, eu olhei a matéria, achei interessante, bem argumentado, entendi o que é aquecimento global. Porém, no Wikipedia, não sei se vocês já observaram, do lado da matéria tem uma parte que chama discussão. Alguém alguma vez já clicou nessa aba? Nessa aba, geralmente as pessoas são profissionais no assunto, fazem suas críticas. E pronto, me ferrei. Achei que estava tudo muito bom, mas só tinha crítica no site. Mas qual era a crítica? Os profissionais que argumentaram diziam o seguinte: o site está sendo tendencioso. Ou seja, as informações que estavam ali eram a opinião de uma pessoa. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos, alguém já assistiu o filme Olga? No filme Olga, um dos caras que está deportando a Olga de volta para a Alemanha, deportando e mandando de volta, um dos caras que está deportando faz a seguinte afirmação: esse é um presente de Getúlio Vargas para Hitler. Ou seja, na opinião do autor, Getúlio Vargas concordava com Hitler. Só que isso é uma opinião do autor. A história não pode comprovar esse fato. Ok? Então, quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa, é bom vocês sempre saberem que na internet qualquer um escreve qualquer coisa. Então, para a gente entender melhor o que é aquecimento global, hoje nós vamos ter uma exposição sobre todos os temas que envolvem aquecimento global. Começando por tipos de poluição. Bom dia. Quero agradecer ao Edson por ter me convidado. Porque esse tipo de atividade, ele, na verdade, é o que mais enriquece o currículo de vocês. Né? Porque sala de aula é muito bom, mas essas atividades extracurriculares, ou seja, extra sala de aula, extra os conteúdos que são abordados em sala de aula, é essas que dão realmente a vivência estudantil. Era muito bom que, assim como o professor Edson, outros professores tomassem essa mesma iniciativa e fizessem atividades extra sala de aula. É mais agradável, mais interessante e que enriquece muito mais do que aquela coisa meio planejadinha de sala de aula que vocês têm normalmente. Então, primeiro tem que entender o que é poluição. O termo poluição quer dizer que poluente ou atividade poluidora é qualquer atividade ou qualquer substância ou componente
que venha a alterar a composição química normal de algum ambiente ou algum ecossistema. Por exemplo, todo mundo sabe que o ar é composto de vários gases. Dentre eles, a gente tem, na composição do ar, existe monóxido de carbono e dióxido de carbono. Teoricamente, esses gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ou todos os gases voltados para o carbono, eles são gases que promovem a elevação da temperatura da Terra, provocando o que vocês vão abordar hoje, que é o efeito estufa. Entretanto, um gás que normalmente já existe na composição química da atmosfera, ele passa a ser um poluente quando ele está acima dos valores ou da concentração normal da atmosfera. Entendeu? A mesma coisa na água. Nós sabemos que na água de um rio ou de uma nascente, uma água potável, existem alguns compostos nitrogenados, como, por exemplo, o resultante da degradação ou da decomposição de folhas da margem do rio que caem, de animais que morrem, vão produzir substâncias nitrogenadas, porque todo o corpo do ser vivo tem proteína. Mas, em contrapartida, essas substâncias passam a ser um poluente quando a concentração também se eleva. Aí você tem uma água poluída em diversos graus, o último grau é aquela que não tem mais nem condições de vida. Então, poluição é qualquer substância, seja química, seja física, ou até mesmo agente biológico que altere o que é normal no ambiente qualquer, seja na água, no solo, no ar. Alterou a composição normal, aí passa a ser um poluente. Lógico que existe, essa poluição ela pode ser causada tanto por agentes naturais, a própria natureza de certa forma altera a composição química normal de algum ambiente. Há exemplo, por exemplo, em alguns países, algumas espécies vegetais elas se disseminam ou lançam o seu grão de pólen, que é a sua estrutura de disseminação e de reprodução, elas lançam em muitas quantidades que chegam a formar nuvens. Isso é uma coisa normal. Mas a grande concentração se torna poluente, porque muitos seres vivos eles apresentam reações alérgicas a essas estruturas. Então a própria natureza poluiu. A erupção de um vulcão, quando ele lança gases tóxicos, também polui, né? Porque ela vai alterar a composição química normal da atmosfera ou da água. Bom, mas as atividades antropogênicas, ou seja, as atividades humanas, principalmente, lógico que não foi a partir, mas principalmente a partir da Revolução Industrial, porque o homem, ele já polui desde o momento que ele parou de ser nômade, o homem da caverna. Ele precisava se alimentar aqui, ele se alimentava aqui. Acabou o alimento, a caça, ele mudava, migrava para outra região. Então ele não se instalava em local nenhum. O que ele produzia de dejetos, rejeitos, era muito pouco. Não dava para alterar a concentração e nem desmatar, nem alterar a concentração nenhuma. Entretanto, quando ele descobriu que ele podia plantar a semente dos frutos que ele comia, ou aprisionar os animais que ele caçava, surgiu a agricultura e surgiu a pecuária. Aí ele se instalou e parou, geralmente próximo a cursos de água. Então ele começou a partir daí, quando o homem parou de ser nômade, ele passou a poluir. Mas após a Revolução Industrial, a poluição, lógico que o homem conseguiu em poucos anos ou em poucas décadas, coisa que ele não conseguiu em milhares de anos. Então, ele conseguiu hoje alterar a composição química do ar e produziu a poluição atmosférica, a quantidade de efluentes industriais, a quantidade de gases tóxicos, que está ligada a várias atividades humanas, é imensa. Por isso que a gente tem hoje vários problemas ambientais, efeito estufa é um exemplo, a dissolução da camada de ozônio, que levou bilhões de anos para se formar e a gente conseguiu começar a destruir em poucos séculos. A gente conseguiu destruir grande parte do solo, da água, ou seja, poluir a água, poluir o solo. Nós estamos. Isso não
não é fantasia, a gente está, cada dia que passa, cada vez mais o próprio local que a gente mora. E eu já falei para alguns alunos em sala de aula, quando a gente não está satisfeito com a nossa casa, dá para a gente mudar de casa. Quando a gente não está satisfeito com a nossa rua, com o nosso... a gente dá um jeito, trabalha, compra outra casa, muda até de país. Mas por enquanto ainda não está dando para mudar de planeta. E outra coisa que a humanidade tem que tomar consciência é que nós não somos a principal ou a melhor ou a espécie mais importante do planeta. Nós fazemos parte de todo um contexto, de toda uma teia que se interliga onde nós somos importantes, o meio físico é importante porque a gente precisa dele para respirar, para se manter hidratado, e os outros seres vivos também são importantes, porque na verdade a gente depende direto ou indiretamente deles. Então, à medida que a gente polui a atmosfera, que a gente polui o solo, que nós poluímos, produzimos em grande escala, e isso é uma ida sem volta, né? A produção de lixo, a produção dos chamados resíduos sólidos, dos resíduos industriais. Infelizmente, cada ser humano é responsável por muitas toneladas de lixo, de resíduos sólidos que ele vai despejar ao longo da vida toda. E a gente não tem mais como frear, parar isso. Voltar à época das cavernas, nunca mais. Mas a gente tem como, usando o nosso raciocínio, que poucos animais têm um raciocínio tão lógico quanto o nosso, minimizar, ou seja, diminuir essas agressões no ar, na atmosfera, a poluição do ar, a poluição atmosférica, a poluição dos solos, a poluição alimentar, né? A gente nem para pensar isso, mas normalmente nós nos alimentamos de várias substâncias tóxicas que estão associadas aos agrotóxicos que são usados, aos fertilizantes que são usados na nossa alimentação e os conservantes também, que tem gerado uma série de complicações. Uma delas, a mais grave e a mais crescente, é a formação de células anormais, que a gente chama de câncer. Então, basicamente, as principais poluições são a poluição atmosférica, ou seja, a alteração na constituição química do ar, a poluição do solo, que geralmente traz a adição de substâncias nocivas ou substâncias tóxicas, e principalmente substâncias que fazem alteração gênica ou mutagênica, são as principais formas de poluição que são levadas ao solo, que depois terminam contaminando o lençol freático, e daí vem a reação em cadeia, contamina o lençol freático, contamina rios e mares, e terminam contaminando a água. A poluição causada pelos resíduos sólidos, a poluição alimentar, a chamada poluição visual. Essa época de eleição é quase que um turbilhão de imagens, de cartazes, que as pessoas terminam alterando a paisagem natural e transformando em uma paisagem agressiva, sem falar nas pichações, né? Sem falar nas pichações. A pichação não só ocasiona a poluição visual, como também eu digo que é o lixo artístico. Quem chama aquilo de arte, aquilo é o lixo da arte, tá? E outra poluição também que agride a gente constantemente, causada não só por agentes radioativos, mas também por esses aparelhos de celulares, micro-ondas, televisão, que a gente é agredido constantemente. O tempo todo nós somos bombardeados com poluição radioativa, que é radiação também.